Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do advogado trabalhista Felipe Godoy. Felipe, um prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com suas abordagens. Prazer estar novamente contigo, meu amigo. Vamos ter bastante assunto, bastante polêmica. Esse caso agora que está bem recente na nossa sociedade. Mas antes de entrarmos no tema principal, que é discutir um pouco essas evoluções novas da área do direito do trabalho, da reforma trabalhista, vamos conversar um pouco sobre outros assuntos muito importantes. Mas primeiro, para você que está nos assistindo, é importante que o Felipe explique para nós a função específica da Justiça do Trabalho. O que ela trata, quais são os temas, os objetos que podem ser discutidos na Justiça do Trabalho. Explica para a gente, faz um parecer para a gente da Justiça do Trabalho. Para que ela serve, quem que pode acioná-la? O Cláudio, a Justiça do Trabalho, ela serve para regular situações de conflitos entre empregado e empregador. Em situações que o empregado se sinta desamparado, sinta falta de algum direito seu, ele vai acionar a Justiça do Trabalho. Em situações de diferença salarial, numa rescisão em que não recebeu toda a sua verba de direito, muitas vezes falta a empresa complementar fundo de garantia, aviso prévio que não é pago, parte 13º, essas verbas em si. Como muitas outras questões também, não diretamente a verba, em questões de acidente de trabalho, que a pessoa se acidenta, a pessoa tem que buscar na Justiça do Trabalho o seu direito também, sua estabilidade, se o acidente for ocorrer dentro do trabalho. Então, a Justiça do Trabalho serve realmente, é um amparo ao trabalhador em situações em que ele não tem força suficiente por si só de recorrer à empresa. O funcionário não tem como exigir diretamente da empresa que pague seus direitos. Você está falando aí de pessoas jurídicas, mas a Justiça do Trabalho também é utilizada para pessoas físicas também, né? Sim. Tanto no âmbito passivo como no ativo. Sim, né? sim, claro. A principal, que é a maior demanda, gigantesca demanda realmente, é de pessoa física com pessoa jurídica. Mas há uma crescente agora, que a gente vai entrar também possivelmente, em relação de pessoa física com pessoa física. Principalmente no âmbito do empregado doméstico também, que também vai ser uma ação trabalhista de pessoa física com pessoa física. Felipe, nós moramos em Campos, então temos a noção que a Justiça do Trabalho ela protege, defende os interesses trabalhistas das pessoas que moram em Campos. Mas a Justiça do Trabalho ela é federal e ela abrange outros municípios. A nossa Justiça do Trabalho, situada em Campos, ela abrange quais municípios? Olha, aqui em Campos abrange os municípios de São João da Barra. Toda demanda que tiver relação de emprego em São João da Barra vai ser resolvida aqui em Campos também. Em São Francisco da Bapuana, em São Fidélis, se não me engano, também é tudo a responsabilidade recai, a competência na Justiça de Campos. Macaé já é outro polo, tem a própria Justiça do Trabalho. Em Itaperuna também tem sua própria Justiça do Trabalho. Italva. Sim. Felipe, outro ponto que eu acho que é importante ser colocado. Ainda existe no Brasil o conceito de que é melhor demorar 10 anos e ter uma sentença judicial favorável do que às vezes fazer um acordo. Na Justiça do Trabalho, o costume de se fazer um acordo, o costume de se acordar para evitar um processo muito demorado e uma perda grande, isso existe ou infelizmente é o que nós sabemos, uma justiça ainda muito lenta para dar o direito ao trabalhador? Olha, em comparação à Justiça do Trabalho, que é federal, com a Justiça Estadual, onde rolam os processos cíveis, família, criminais, a demanda da Justiça do Trabalho é muito mais célere, é muito mais rápida que a Justiça Comum Estadual. Então, qual é a média de uma reclamação trabalhista proposta hoje até a decisão em primeira instância? Em média? Uma média, se eu for dar entrada hoje no processo trabalhista, a audiência inicial é marcada entre 1 mês e meio a 4 meses, dependendo de onde cair. Estou falando aqui de Campos. Sim, sim. Então, eu acredito que uma sentença, dependendo se a situação for um trâmite até rápido, pode já sair em 3 meses, 4 meses, uma primeira sentença, em primeira instância. A partir dos 4 meses iniciais. Então nós estamos falando aí de 8 a 9 meses.
Sim. Para a Justiça do Trabalho é um bom tempo. É um bom tempo. Agora, Felipe, nós sabemos que muitas pessoas com pouco poder aquisitivo acionam, como você colocou, as empresas na Justiça. Essas empresas são réus em várias ações trabalhistas. Mas para grau de recurso, ou seja, perdeu aqui em primeira instância e quer recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho. Para o autor, aquela pessoa às vezes pobre, aquele cortador de cana, aquela empregada doméstica, essas pessoas, como é que elas recorrem sem ter dinheiro? Hoje ainda é gratuito o recurso, principalmente para o reclamante. A gigantesca maioria dos casos, a gente pode pedir o benefício da gratuidade de justiça, tem a situação da hipossuficiência também, mas o reclamante vai poder recorrer, teoricamente, gratuitamente, à segunda instância. E casos concretos já pode ser julgado numa média em até um ano e meio. Claro que tem casos que são mais complexos, mas em segunda instância já é julgado em caso de um ano e meio já é julgado. Um ano e meio a partir da interposição do recurso. Não. Contando já com os 9 meses, no nosso exemplo? Estou contando tudo já. Então, em tese, mais uns 3 meses. Sim. Da reclamação trabalhista até o recurso provido no tribunal. Sim. Então, vamos continuar. Essa empresa não quer pagar, né? Então ela vai ao Tribunal Superior do Trabalho. E aí? Mais quanto tempo e como é que fica esse que tem menos condições econômicas? Ele continua se valendo da gratuidade? Como é que é? Continua, quem conseguiu a gratuidade, continua mantendo a gratuidade, a não ser que alguma coisa bem diferente aconteça. Já na cena, no meio do caminho. Mas aí começa já as peculiaridades de cada caso. Recorrer ao tribunal, porque até o próprio recurso, a empresa tem que fazer um recolhimento. O preparo, né? Exatamente. Mas esse preparo é feito lá no comecinho. No primeiro recurso. Antes de subir para o TRE. Para o TRT. Antes de subir. Então, nós estamos com o TRE na cabeça, né? Muita polêmica eleitoral, né? Mas a empresa vai recorrer. Recorreu, perdeu no TRT. Então quer recorrer novamente para o TST, mas lá só vai discutir questões que envolvam a questão da legislação. O direito já está adquirido lá em segunda instância. Então tem toda realmente essa questão que pode ser discutida, por exemplo, na verdade estão discutindo alguma ilegalidade da lei que concedeu um benefício ao funcionário. Mas o recurso dele já julgou, e é dele, é da pessoa. Claro que é muito comum hoje ainda ter gente que tem demanda trabalhista 5 anos, 6 anos, porque são casos mais delicados que a empresa não pagou mesmo. Então, o que cabe? Cabe entrar com execução e penhora. Agora, exatamente, você chegou num ponto que eu queria te falar. Digamos que na primeira sentença lá, aqui em Campos, empregado doméstico ficou decidido que tem que receber 20 mil reais. Aí a empresa recorreu, empregado doméstico não, funcionário de uma empresa. Recorreu, manteve lá na segunda os 20 mil, mais o reajuste. Aí por algum motivo foi ao TST também, discutiu, manteve. E agora, para receber, porque muita gente fala, fica um tempão na justiça, na hora de receber eu não recebo. Qual é a primeira atitude do advogado quando tem no Tribunal Superior do Trabalho uma decisão em tese definitiva? Quer cobrar da empresa para ela pagar. E aí? Execução e penhora. Como é que é feito isso? O próprio patrono do reclamante vai entrar com pedido de execução. O advogado, no caso. O advogado vai entrar com pedido de execução. Aqui embaixo? Aqui em Campos? Aqui em Campos, é aqui em Campos que pede. E já vai pedir execução e penhora. Inicialmente, prioridade, nós já pedimos penhora, os tipos de penhora, a penhora online, que é já das contas bancárias da empresa. Se não tiver, vai para os bens da empresa. Vai tentar levantar, por exemplo, o veículo da empresa, que vai a leilão, tudo mais. Se não conseguir também dessa forma, a gente entra, pede a despersonalização da pessoa jurídica e entra na pessoa física dos sócios da empresa. Só do sócio para separar a cota parte dele ou todos correm o risco de pagar juntos? Todos. A Justiça do Trabalho, nesse ponto, ela é bem benéfica, que é um amparo principalmente ao reclamante, ao trabalhador. Então, se tem a sociedade, uma pessoa que saiu da sociedade, vamos dar um caso, vamos exemplificar. Uma pessoa trabalhou durante uma empresa durante 1 ano, de janeiro a dezembro. Em fevereiro desse ano, um sócio saiu.
Aí passou, não pagou. Aí quando foi a ação trabalhista, passou 2 anos, 3 anos, na hora de executar e penhora, eu posso pedir a penhora daquele ex-sócio que trabalhou só 1 mês. Mas trabalhou no momento em que, no momento em que a ação ocasionou. Eu vou penhorar esse sócio que saiu da empresa também. Agora, Felipe, e essa hipótese existe, né? Existe. Não achou nada. Nesse caso... Fica em aberto ou aquilo ali é arquivado? Infelizmente, um ponto que chega desse, vai ser arquivado o processo, a empresa vai ficar com um cadastro negativo perante a Justiça do Trabalho e o funcionário pode requerer uma carta de crédito para futura execução em penhora. Felipe, e aqueles, aí dentro ainda desse exemplo seu das sociedades, aqueles que se utilizam dos laranjas, né? O cara tá lá com carro novo na rua, tá com foto em lancha, tá com foto em casa, você vai ver a declaração de imposto de renda dele é R$100. E aí é a declaração que ele apresenta na Justiça do Trabalho. E aí você, advogado esperto, sabe que na realidade não é aquilo. Como é que faz para tentar pescar esse peixão que se faz de peixinho? Esse ponto, nós precisamos realmente fazer esse trabalho também investigativo. Seja em redes sociais, seja em jornal impresso, que seja. Pegar toda essa documentação, essas fotos, vídeo, participação em festas, em viagens que sejam feitas, porque a gente vai mostrar a má fé da pessoa, do empregador, e mostrar que ele realmente, embora tinha um padrão muito alto, declarava muito pouco. Então ele vai mostrar a má fé e pedir a litigância de má fé e pedir penhora a si mesmo. Só que temos que conseguir comprovar essa má-fé. Esse é o papel do reclamante e do seu patrono. Agora, esses documentos via redes sociais, eles estão sendo bem aceitos pela magistratura do trabalho? Nesse ponto específico? Sim, não. É prova. É válido. Tem sido... Tem. Já de um bom tempo já. Felipe, me diz uma coisa, essa crise que o país vive, essa crise econômica, né, que afetou principalmente a classe média e a classe média baixa, ela tem interferido muito no aumento do quantitativo de ações trabalhistas ou não? Olha, o momento atual sim, não sabemos até quando, porque houve uma demissão gigantesca, o número de desempregados subiu bastante por questões econômicas da empresa, se está passando por dificuldade ou não, é um outro mérito, mas aumentou uma demanda de forma muito grande. Aqui, nosso caso aqui em Campos, você vê, nós tínhamos, há 10 anos atrás, nós tínhamos 2 vagas de trabalho. De repente criou-se uma terceira, que já era necessária, e agora já criou uma 4ª vaga de trabalho. Todas já em funcionamento? Todas já em funcionamento. Todos trabalham muito bem, todos são muito bem preparados, inclusive. E 4 consegue abranger de forma séria a demanda? Olha, claro que para o empregado, o funcionário demitido, ele necessita que seja mais rápido possível o receber seus direitos. Se nós pensamos no aspecto social, teoricamente, acredito que nós teríamos que ter mais uma vaga de trabalho, ou 2 até, para ter uma demanda. O funcionário está sem receber seu salário, então precisa que seja rápido. Se bem que as liminares, os juízes estão sendo rápidos, em questões urgentes, estão sendo rápidos. A questão é que as audiências poderiam ser marcadas mais rápido se tivéssemos uma quantidade maior de vários trabalhos aqui na nossa comarca. Felipe, existem alguns julgamentos, algumas análises de processo que o juiz, e também o promotor, por que não, e o advogado, precisam ter ciência do ambiente em que a cidade vive, o ambiente em que a coisa está acontecendo. Me corrija se eu estiver errado, os 4 magistrados que temos em Campos da área do trabalho não são da cidade. Isso interfere no julgamento? Você acha que se residissem aqui ou fossem daqui, teria, de repente, uma sensibilidade maior, ou a coisa está caminhando dentro de um critério tradicional, normal? Eu considero que está dentro de uma normalidade, sim. Não precisava ser realmente daquela cidade.
Temos uma juíza que eu São não... quantas mulheres e quantos homens, juízes, aqui em Campos? São 2 e 2. 2 e 2. 2 e 2. Temos uma juíza, inclusive, que de ouvir falar, ela não é bem de Campos, só que é daqui de Itaperuna. Pertinho. Ela, a cidade natal dela, nascida e criada em Itaperuna, passou no concurso e está lotada aqui em Campos. Os outros eu confesso que eu não sei a origem, nunca me interessei. Mas não são muito. de Campos, né? Nunca me interessei realmente de origem mesmo, mas eu sei que nós temos uma de próxima, uma proximidade. E eu não vejo muita interferência não, que embora a questão cultural, claro que é importante, mas na verba rescisória trabalhista, o juiz vai conceder... Matéria de direito, né? Matéria de direito. Só uma questão que poderia talvez interagir, influenciar um pouquinho, são as questões de dano moral na justiça do trabalho, que poderia influenciar, mas eu não vejo muita diferença. Fala um pouquinho pra gente desse dano moral na justiça do trabalho e o assédio também na justiça do trabalho, especificamente em relação ao superior hierárquico. Como é que isso está sendo trabalhado na justiça do trabalho? Dano moral são casos... É o mesmo dano moral que se discute no âmbito civil? Não, dano moral na justiça do trabalho é em relação realmente do que aconteceu no seu âmbito do trabalho, no seu labor ali. O dano moral nós não temos como quantificar. Nós pedimos que o dano moral, na verdade, é uma reparação, porque você seja indenizado por uma situação que te deixou constrangido, te deixou bastante embaraçado. O aborrecimento do dia a dia no ambiente de trabalho é normal. A gente trabalha, a gente passa por estresse e tudo mais. Então, claro que tem... Eu considero que a gigantesca maioria das ações trabalhistas, os reclamantes pedem incluir também dano moral. Que um absurdo aconteceu, que eu fui demitido. Então, há muito pedido de dano moral, que normalmente não é concedido, porque estresse todo mundo passa. O constrangimento... Essa linha entre os problemas naturais e o problema que somatizado, vamos dizer assim, depende muito da análise do juiz, Depende muito da análise do juiz, magistrado, e eles acabam pensando bem realmente quando conceder ou não, porque é uma situação delicada. Agora, valores, você falou que a gente não tem quantitativo, de repente não coloca nem valores, mas qual é a média que tem se dado em termos de dano moral na Justiça do Trabalho em Campos? Cláudio, é uma situação de caso concreto. Já eu tive um caso concreto de um dano moral de R$5 mil. Acima de 8 você não viu nenhum, né? Não vi. E as reformas lá em cima, estão mantendo esses valores daqui ou estão diminuindo? Mantém. 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 Então a média nós temos aí de 5 mil. Sim, mas só que... Eu sei, é uma coisa específica, né? Mas o que você tem visto lá, a média é mais ou menos essa? Sim, a média em si, a regra geral é o juiz não conceder dano moral. São em casos bem específicos mesmo. Até para não vulgarizar o próprio... Exatamente. Felipe, antes de terminar esse primeiro bloco, nós estamos já faltando um minutinho, por que você escolheu a Justiça do Trabalho para militar? Mas vamos fazer o seguinte, você responde isso no próximo bloco. Nós estamos aqui com o advogado trabalhista, o Dr. Felipe Godoy, daqui a pouco a gente volta.